Quando nós vivemos a nossa vida e o nosso testemunho por porções, a gente percebe que parece que as coisas começam a fazer mais sentido para nós. Porque a gente começa a entender certos parâmetros e descobrir algumas coisas que realmente fazem a diferença na nossa vida, quando nós colocamos a palavra de Deus e as porções semanais sobre a nossa história, sobre a nossa semana e sobre o nosso dia. Quando nós pensamos em tudo que formos fazer, exatamente na porção que nós estamos sob regência, para mim fica claro que as coisas começam a fluir de uma forma diferente. Porque você passa a ter uma cobertura legítima espiritual direto na sua vida. Você não faz nada mais apenas porque eu quero, porque eu vou fazer, porque eu posso, mas você passa a fazer porque a palavra de Deus, ela realmente traz um sentido para você, uma direção para você. E isso está totalmente ligado com as porções, essas duas porções que nós estamos trabalhando, que nós estamos debaixo da regência, e agora essa que nós estamos entrando. A semana passada, nós vimos Adonai falar sobre a construção do Mishkan, do tabernáculo. Na semana retrasada, nós vimos ele falar que ele queria que nós construíssemos no meio de nós uma casa para que Adonai pudesse habitar. Esse meio de nós está diretamente ligado ao nosso coração. Eu coloquei uma figura no grupo, lá, mostrando o nome Yod-He, Vav-He, na estrutura, na figura humana, e o meio nosso está diretamente ligado ao nosso coração e aos nossos intestinos, que é onde os pensamentos, o nosso segundo cérebro é o intestino. E o coração é a central das emoções. Então, quando nós estamos conectados, o cérebro e o coração, dentro das coisas de Deus, nós realmente nos desprendemos. E aí nós entendemos o que significa construir um Mishkan, construir um tabernáculo dentro de nós, no meio de nós, para que Adonai verdadeiramente more no nosso meio. Até comentei com vocês a historinha lá do rei, que tinha só uma filha, e ele casou a sua filha, e o homem que casou-se com ela ia levar ela para muito longe. E ele não poderia proibir, porque agora ele já tinha dado a sua filha em casamento e ela já pertencia a um homem que não era mais ele. Ainda era filha dele, mas agora ele tinha que dividir essa responsabilidade. E aí ele chega para ele e fala, eu não posso tomá-la nem proibir que você leve ela, porque agora você é o novo responsável por ela. Mas, por favor, faça um quartinho na sua casa para que sempre que eu passar, sempre que eu puder, eu esteja lá com vocês. É isso que Adonai pede. Quando nós abrimos a nossa alma, o nosso coração para ele, ele vai pedir que nós tenhamos um lugarzinho para ele. Para que sempre que ele passar, esse sempre é o quê? Todos os dias. Esse sempre é todos os momentos. Esse sempre é quando nós estamos na dificuldade ou na alegria. Esse sempre é quando estamos muito bem. Esse sempre é quando está tudo dando certo. Mas esse sempre também é quando tudo está indo mais ou menos. Não está muito certo e você não consegue entender o mistério. E você não consegue entender o que ele quer colocar ali para você, qual é o ensinamento. Mas ele quer estar ao teu lado. E é exatamente isso que vem a ser quando ele diz, construa um tabernáculo no meio de vós e eu habitarei. Além disso, no sentido espiritual, nós vimos quando quando nós colocamos o tabernáculo de Adonai no nosso meio, é exatamente isso que acontece aqui. É essa alegria, é exatamente tudo isso que nós vemos compor uma congregação. É nós entrarmos na comunhão, estando aqui ou estando longe. E a gente sente a necessidade de estar aqui, de estar congregados, porque a gente sente que algo diferente será vindo a nós, será emanado para nós. Então, que nesta manhã, o nosso Adonai, Yod-He, Vav-He, o Senhor Yahvé, possa derramar sobre cada uma aqui uma porção dobrada de mercês e benesses, de cura, de saúde física, mental e espiritual, de restauração da alma, de cuidados em todas as esferas da vida, em todos os momentos da vida, para que nós tenhamos certeza e tenhamos verdadeira confiança
nesse Deus, o Deus que libertou o povo do Egito, o Deus que pediu um tabernáculo para ele habitar, ele também é o mesmo Deus de hoje. É o mesmo Deus que pede para mim e para você que nós possamos construir esse tabernáculo no nosso meio. E hoje, nós estamos debaixo de uma porção muito poderosa. Quem lembra o nome da porção de hoje? Como? Kitsá. A palavra Kitsá, ela foi traduzida, por exemplo, na Bíblia do Howard Stern como quando realizar. Mas dentro da Bíblia judaica, da Stuttgartensia e da Gorodovich, ela está traduzida como quando... Como foi a palavra que o irmão falou? Então levará, exatamente. Então levará. Então levarás. Quando realizar, foi a forma que a H. Stern colocou. Então levarás. Levarás o quê? Ou quando realizar o quê? E essa porção, ela vai trazer aqui muita coisa, irmãos. E eu gostaria que os irmãos prestassem bem atenção, porque tem alguns segredos bem importantes nessa porção que precisamos notar aqui. E aí eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Êxodo, Shemot, capítulo 30, versículo 11. Quando todos encontrarem, por favor, digam amém. Vamos começar lendo os versículos, e aí depois eu vou trazer aqui uma dinâmica sobre isso aqui. Diz assim: Adonai disse a Moshe. Quem disse a Moshe? Adonai. Quando vocês realizarem um censo do povo de Israel e registrá-los, cada pessoa, ao registrar-se, deverá pagar um resgate pela própria vida para Adonai. Para evitar o surto de praga entre eles durante o período do censo. Toda pessoa sujeita ao censo deve pagar com oferta a Adonai metade de um shekel, 5,6 gramas de prata, de acordo com o padrão do shekel do santuário. Um shekel é igual a 20 gerot. Todos com mais de 20 anos de idade, sujeitos ao censo, devem apresentar essa oferta a Adonai. O rico não deve contribuir com mais, nem o pobre com menos, de meio shekel, quando apresentar a oferta a Adonai para expiar pela vida de vocês. Receba o dinheiro pela expiação do povo de Israel e empregue-o no serviço da tenda de reunião, para que seja uma recordação do povo de Israel diante de Adonai, para expiar-lhes a vida. Adonai disse a Moshe. Quem disse a Moshe? Faça uma bacia de bronze, com a base de bronze, para a lavagem. Coloque-a entre a tenda do encontro e o altar, e ponha água nela. Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés ali, quando entrarem na tenda do encontro. Eles devem lavar-se com água para não morrerem. Também, quando se aproximarem do altar para ministrar pelo fogo uma oferenda a Deus, eles devem lavar as mãos e os pés para não morrerem. Esta deve ser uma lei perpétua para eles, para todas as gerações. Amém? Vamos dar uma pausa aqui. Aqui tem alguns pontos bem importantes. Se fosse para você aplicar isso aqui hoje, para os dias de hoje, para o dia da igreja de hoje, como que você interpretaria isso aqui? Como que você apresentaria isso aqui para alguém?
Aqui tem uns pontos bem interessantes aqui, que eu quero trazer à mente dos irmãos para que os irmãos compreendam com clareza o que é a Torá de Deus, tá, irmãos? Vou fazer uma pergunta e eu quero que os irmãos respondam, tá? Sim ou não, é ou não é, para que nós possamos fazer essa dinâmica bem, assim, interativa, tá? Para os irmãos compreender. Jesus, Yeshua HaMashiach, ele cumpriu as leis da Torá relacionadas a um homem casado? Não. Sim ou não? Não. Yeshua cumpriu os mandamentos da Torá relacionado a um homem que é solteiro, mas que porventura teve relação sexual com uma mulher? Sim ou não? Não. Ele cumpriu os mandamentos relacionados às mulheres? Aquilo que compõe as mulheres? A tsiniut das mulheres? Não. Aí eu vou fazer uma pergunta para os irmãos, e eu quero que os irmãos sejam bem sucinto, mas muito enfático na resposta. Yeshua HaMashiach, ele serviu de dinheiro para fazer expiação pelas vidas de todo o povo de Israel e das nações? Sim ou não? Sim ou não? Jesus serviu como dinheiro para expiar o pecado, a falha de todas as pessoas de Israel e das nações? Não. Não. Jesus representa a ovelha, o carneiro, porque o carneiro era apresentado como oferta de minhá. Era oferta pacífica, oferta de paz. Jesus representou os dois bodes, de Azazel, e o bode que era mandado para o deserto e o bode que ficava em Israel, aonde o sumo sacerdote punha as mãos e falava todos os defeitos, as falhas e pecados de Israel. E era mandado para lá. E se o lenço vermelho e aquele bode voltasse, o lenço vermelho ficasse branco, o pecado de Israel estava liberto. Sim ou não? Sim. E por que então o povo de Israel ainda tinha que pagar meio shekel no templo, no Mishkan, no tabernáculo, pela expiação da sua vida? Então eu vou fazer a pergunta de novo. Jesus serviu de dinheiro para libertar o homem dos pecados ou das mazelas da vida que pode acontecer? Sim ou não? Não. Não. Aí eu vou fazer uma pergunta. Esse mandamento aqui, ele se tornou inválido? Porque Jesus andou na terra? Porque Jesus morreu? Porque Jesus foi ressuscitado? Esse mandamento aqui quebra a lei de expiação pelo sangue que Yeshua, o Senhor Jesus, faz pela humanidade? Esse mandamento quebra o papel de Jesus de expiador pelo seu sangue, pelos pecados da humanidade? Não. Se esse mandamento não foi quebrado, não perdeu validade, e se ele não anula o sacrifício de Jesus, então eu e você devemos fazer isso aqui ou não? Sim. Ou não? Ele falou, é um mandamento perpétuo. Ou perene. O que é algo perpétuo? Não acaba nunca. Nunca é quebrado. Para quê? Para que fosse usado e empregado no serviço espiritual da congregação. Quando alguém diz para você assim, irmão Wesley, irmão Lincoln, pastora Silvia, irmã Ismênia, irmão Jaime, irmã Vânia, Deus não pede dinheiro para ninguém. Deus não precisa de dinheiro. Essa frase, ela está certa ou errada? Errada. Por que ela está errada? É mandamento que a pessoa precisa pagar.
É um mandamento perpétuo. O texto diz, Adonai disse. Quem disse? Foi o pastor Márcio? Foi Moisés? Foi Arão? Foi Josué? Quem disse? Quando você fizer um censo, todo mundo tem que pagar 5,6 gramas de prata, o equivalente a esse valor, que deve dar aí, eu fiz o cálculo no ano passado, nem sei quanto está esse ano, mas não deve ter mudado nada, porque metais como prata e ouro não oscila muito pouco, né? Muito pouco, eles são fixos ali. Esse valor é injusto para a pessoa trazer para a congregação? Não é injusto. O rico podia dar 1,5 shekel? Sim ou não? Vamos dar uma olhada no 13, no 15, perdão, versículo 15. O que está escrito aí? O rico deve contribuir mais no pobre menos. Do quê? Meio shekel. O rico poderia dar 1,5 shekel? Vamos ler de novo? O rico não deve contribuir com mais de meio shekel. E nem o pobre com menos de meio shekel. O rico poderia dar 1,5 shekel? Não. Não, nesse sentido não. O que eu quis dizer é no poder. Que sim. Ah, sim. Deus, Adonai, estabeleceu meio para todos. Por que que ele colocou meio shekel para todos? Meio shekel para alguém rico é alguma coisa? Não. Muitas das vezes você vai ver um rico dizer assim, ó, eu quero dar mais aí na obra aí, eu quero. Aí, quando é cumprir esse mandamento, não pode, irmão. Não pode. Esse mandamento aqui é esse mandamento aqui. Ele não pode ser quebrado. Eu tenho muito, eu quero dar muito. Não pode. Aí é outra coisa, oferta alçada. A gente viu na semana passada, lembra? Não tem nada a ver com isso aqui. Essa contribuição que era dada no templo, no Mishkan, no tabernáculo, era para quê mesmo? Mas era para quê? Qual o papel dessa oferenda? Para a salvação da alma. Contra o quê? Contra doenças, contra pobreza, contra coisas desse tipo. Veja o que ele fala aqui, ó. Devem pagar um resgate pela própria vida. A palavra no hebraico aqui está nefesh, tá, irmãos? Nefesh. O que é nefesh? A palavra nefesh significa o quê? Alma. Nefesh, alma. Pela sua alma. Então, esse tipo de resgate é um comprometimento da alma de cada um com a congregação. Isso aqui indifere da sua fidelidade com Deus mensal ou de uma oferta alçada. Isso é algo que você tem que fazer para que Adonai possa trabalhar na sua vida uma certa cobertura. Quem disse isso? Pastor Márcio? Não. A Torá disse que Adonai falou para Moisés, fala para o povo pagar meio shekel. Eu não lembro direito agora, irmãos, mas eu não sei se é R$58. Eu não sei se é isso. Ou se é 58 a grama, e essas 5 gramas daria algo em torno, sei lá de quanto, mas eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é R$50, ou 48, se eu não estou enganado. Depois eu vou fazer o cálculo certinho de novo da grama de prata, e os irmãos podem pesquisar também, tá, irmãos? Porque era 5,6 gramas de prata, a equivalência. Faz o valor de hoje, seria o que você deveria dar anualmente, tá? Quando faz o censo não é todo mês. O censo é uma vez por mês. Essa é uma oferenda que... Por ano, isso. Então, não é uma vez por mês. É uma vez por ano. Você tem que saber que você tem que fazer essa oferta para Deus. Você sabe, ó, eu tenho que fazer isso aqui e levar diante do pastor e entregar lá, porque isso aqui é uma forma de Adonai expiar a minha alma contra doenças e coisas de pobreza. Todo mundo acima de 20 anos de idade
tinha que fazer isso. Todo mundo. De 20 anos para frente. Aí ele vai dizer assim, ó, receba o dinheiro. Quem recebeu o dinheiro? Tá vendo que aqui a palavra tá receba o dinheiro? Porque as pessoas, elas costumam dizer assim, ó, mas o dízimo ou a oferta alçada era só de grãos. A gente vai encontrar várias vezes e vezes e vezes na Bíblia o Eterno dizendo que o dinheiro na obra, ela é necessário. Ele é necessário para fazer as coisas. Pastor Márcio, como é isso aí? É exatamente como está escrito. Essa oferta, se tem 5 pessoas, se tem 8 pessoas, vai dar um valor. Se tem 300 pessoas, vai dar outro valor. Mas isso serve para quê? Para ser implantado na obra. Para a obra. A ralá que a gente faz no sábado é para a obra ou é para mim, para minha esposa, para minha família? Por que é para a obra? O que dá o testemunho que é para a obra, irmão Wesley? Mas por que a ralá e o dinheiro que é investido nela é para a obra? Como testemunha isso na sua história, por exemplo? E quando você vai sentar na mesa, você faz o quê? Você come a ralá, correto? O irmão Lincoln come a ralá. Pastora Silvia come a ralá. Irmão Jaime come a ralá. Irmã Vânia come a ralá. Irmã Ismênia come a ralá. Pastor Márcio come a ralá. Essa é uma oferta exatamente desse mandamento aqui. A água que a gente toma aqui, desse mandamento aqui. As cadeiras que a gente tem, desse mandamento aqui. A gente levou a caixa para fazer o orçamento, para tirar aquele chiado. Conseguimos eu consegui uma com meu cunhado emprestado para a gente usar. Ainda não sabemos quanto vai ficar, porque só na segunda ou terça-feira que vai vir o orçamento. De onde sai esse dinheiro? Tem que sair do salário do pastor Márcio, o salário da irmã Silvia, o salário só do irmão Wesley, ou do irmão Lincoln, do irmão Jaime, ou da irmã Vânia? Não. Todo mundo tem que participar. Por quê? Por que, irmão Lincoln? Por que, irmã Vânia? Porque somos uma congregação. Vamos dar uma olhadinha no versículo 16? Versículo 16. Receba o valor pela expiação do povo de Israel, emprega no serviço da congregação, para que seja o quê? Uma recordação ao povo de Israel diante de Adonai, para espiar-lhes a vida. Pronto. Toda contribuição, toda vez que você confia na obra e faz o seu trabalho, como está escrito na Torá, Deus espia a sua vida. Isso será um testemunho. A caixa de som foi consertada. Puxa vida, eu tenho partes naquilo ali. Partes dos meus proventos, da minha oferta, da minha fidelidade com Deus, está empregada ali. E isso expia a vida de cada um de nós aqui. Todas as coisas que a gente fez para Purim, as contribuições dos irmãos foram empregadas nisso. Isso expia a vida de cada um de nós. A gente precisa um computador novo, uma tribuna nova, e daqui a um tempo Deus ele trabalha isso e a gente tem um valor que a gente pode fazer isso. Isso expia a vida de cada um de nós. Sou eu que estou falando? Quem está falando? A Torá está falando. E a Torá, ela é a lei de quem? Do Eterno. Então, fazer isso com alegria, entender que é uma responsabilidade, faz Deus prosperar todos os seus proventos. Eu sou testemunha disso, irmãos, numa época em que nós ganhávamos muito pouco, não era, esposa?
Mas eu sempre tive fidelidade com Deus. Nunca tive negócio de bloquear na obra. Nunca tive. Nunca tive. Teve até um período que eu conversei isso com o irmão Lincoln. Foi, irmão Lincoln? Como que era para você, pastor Márcio? Isso desde sempre. Eu falo, irmão, eu faço e eu não... É para obra. Só que teve um período que a gente estava, assim, num processo em que eu ganhava muito pouco. E a pastora estava passando por um processo e a gente só tinha aquele meio. Né, esposa? E foi num período que ela começou a sentir uma dor que ninguém explicava. Íamos todos os dias 5 em algum médico para ver, e o médico varria ela e fazia exames e nunca encontrava o que ela tinha. Mas todo dia 5 ela tinha essa dor, ou nesse período de pagamento, dia 20 e dia 5. E quando vinham os descontos e tudo e tal, era muito pouco. Muito pouco. Mas nós determinamos ajudar famílias necessitadas. E a gente estava ajudando uma família durante um ano, com tudo que os irmãos pensaram. Cesta básica completa. Nós fazíamos a cesta básica. Tinha carne na cesta básica, irmão. Qual cesta básica que tem carne? Tudo isso. Mas era pouco, irmão Lincoln, irmã Ismênia, e irmão Wesley, irmã Vânia, irmão Jaime. Mas no final do mês ainda tinha alguma coisa, né? Não é? Não era? Quantas vezes a gente sentou e a gente deu glória a Deus que a gente comeu uma pizza sentada no tapete e a gente falou, como é possível? Como sobra? Ia no parque, andava nos brinquedos lá, gastava R$ 35, andava... Irmãos, é loucura isso. Na última agora, para Deus testemunhar a veracidade, o gás demorou 70 dias. 60 dias. 60 dias. Todo Shabat nós fazemos, irmão, ralar, almoço, janta, fora as coisas do dia a dia. Bolo. Como a gente explica isso, irmão? Sabe o que é isso? Fidelidade. Toda sexta-feira eu venho aqui e eu acendo a luz do Aron HaKodesh. Pode parecer nada isso aí. Mas Adonai desce com o seu Espírito Santo toda sexta-feira, às 5h45, 18 horas, para ver se essa luz está acesa. Para alguns aí que não entendem, imagina, um sol desse aí eu já tinha apagado faz tempo. Mas o que está escrito na Torá? Que a luz que brilha no Aron HaKodesh, a luz central, tem que estar acesa. No Shabat, desde a hora que começa. Entende? Fidelidade. Quando eu levanto 6 horas da manhã, no Shabat, eu poderia estar dormindo, eu levanto, eu desço, aí eu lavo, eu limpo, eu varro, eu tiro a mesa sozinho de lá de dentro, trago para cá. Isso aqui não é para florear, tá, irmãos? É real mesmo. E eu não posso, porque eu tenho uma hérnia. Mas o que Deus faz? Eu sinto o poder de Deus agir, irmão. De verdade. Quando eu tombo a mesa no meu colo aqui, parece que uma capa de força fica bem em cima da minha hérnia. Hoje eu levantei essa mesa que eu me senti Sansão. De verdade, por Deus está no céu. Eu tirei ela com tanta facilidade de lá, mas por quê? A gente faz abrahá na ralar quando vai fazer, a esposa faz a abrahá. A gente senta na mesa, a gente adora a Deus, a gente canta. Ontem foi tão maravilhoso, não foi o Shabat, não foi o Kabbalah de Shabat? Não foi maravilhoso? Não tivemos música porque a caixa não estava aqui. Falei, vamos no gogó e vamos na meia-lua. E foi fantástico. Foi algo extraordinário. Fidelidade. Fidelidade. Não é só de um jeito. Eu vou dar o dízimo lá, vou fazer todo mês e tal, mas eu não sou fiel com os meus irmãos, eu não sou fiel no culto, eu não sou fiel na obra, eu não sou fiel na festividade, não adianta, concorda? Não adianta. E quem não é assim, irmãos, quem é diferente disso que eu estou falando, que a palavra de Deus traz, aos poucos vai embora. Vai tirando. Por quê? Porque Adonai vai juntando aquelas lenhas que faz brasa boa. Aquelas lenhas que pega fogo. Aquelas lenhas que entende o princípio. Que entende o mandamento. E vamos que vamos. Entende, irmãos? Aí ele falou, isso tem que ser
para a vida toda. Aí ele fala, versículo 17, faça uma bacia de bronze, com a base de bronze, para a lavagem. Coloque entre a tenda do encontro e o altar do sacrifício. E ponha água nela, deita água nela. Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés ali. Quando entrarem na tenda do encontro, eles devem lavar-se com a água para não morrerem. Então, quando se aproximarem do altar para ministrar pelo fogo uma oferenda a Adonai, eles devem lavar as mãos e os pés para não morrerem. Esta deve ser uma lei perpétua pelas gerações. Como que você explicaria isso aqui para alguém? Mas o que significa a bacia de bronze com água? Eu já falei isso aqui para os irmãos, e eu vou repetir. Dentro da estrutura judaica, é dito que a primeira porta para entrar no átrio do Mishkan, do tabernáculo ou do templo, como chamava aquela porta? A primeira porta, como chamava? Quem que é o tabernáculo espiritual de Deus? Yeshua. Ele não é o tabernáculo? Ele não é o sumo sacerdote? Ele falou, eu sou o caminho. A primeira porta que entrava para o átrio, onde todo mundo podia entrar ali, chamava o caminho. O caminho. Isso está no Talmud, tá, irmãos? Está no Talmud. A primeira porta do tabernáculo, onde todo mundo vinha lá das tribos e tal, e tá lá trabalhando e fazendo tudo, vou servir a Adonai. A primeira porta chamava caminho. Tá vendo a referência a Yeshua, irmão? Eu sou o caminho. Quem disse não foi eu. O próprio Mashiach disse isso. A segunda porta que entrava no santo, aonde estava o pão da presença, a menorá, que é o 7 Espírito de Deus, e o altar do sacrifício. Como chamava a segunda porta? Eu sou o caminho à verdade. Aquela porta só entravam os verdadeiros. Os verdadeiros. Verdade. A porta para entrar no Santo dos Santos chamava eu sou o caminho, a verdade é a vida. Para ir ao Adonai, a manifestação de Adonai, não pode ser se não for por as 3 portas. Você não pode chegar a Adonai se você não passar pela porta caminho, verdade e vida. Caminho, quando você empreende a sua jornada de Techuvá, você vai encontrar o que ali? A bacia de bronze. E a bacia de bronze significa lavagem. O que é lavagem? Mikvê. O que é mikvê? Tefilot. Tevilot. Tefilot é oração. Tevilot. O que é tevilot? Batismo. Todas as vezes que Arão ia entrar nas 3 portas, ele tinha que se batizar. Purificar. Purificação. A bacia de bronze, que estava lá no Mishkan, na vida do crente hoje, representa o batismo. Você vem pelo caminho, Yeshua. Você transforma a sua vida passando pela água. Você se purifica para você poder entrar na vida, você entrar no caminho da verdade e entrar na presença de Adonai na vida. Vivendo algo extraordinário, vivendo comunhão de Adonai, experienciando o espiritual de Deus, tendo testemunho diferente, sendo liberto, sendo guardado, sendo transformado. E você tem que seguir esses 3 caminhos. Tudo isso você faz através da obediência aos mandamentos, à Torá de Deus. A Torá é Yeshua, é o Senhor Jesus. Eu sou a palavra viva. João Yohanan 1 disse, porque antes era Davar, fala comigo, Davar. Davar é palavra. Antes era a palavra. A palavra estava com Elohim. E a palavra era o próprio Elohim.
E a palavra se andou em carne, no meio dos homens, e fez a luz brilhar. E ele se tornou a luz da alma humana. E ele disse, entre outras coisas, eu sou o pão que desce do céu, o pão da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Adonai se não for por mim. Se você não tiver esse nível de compreensão, você não fará nada que compõe a sua fé, porque você vai colocar em dúvida tudo que está acontecendo. Você vai pensar no homem. A pastora ontem falou ainda isso para mim, não foi? A gente estava com alguma coisa. Você falou assim, teve um momento que a gente falou, aí o assunto a gente não lembrou direito qual que era na época, mas a gente lembrou assim, não olhe para o homem. Se você olhar para o homem, você desanima no meio da jornada. Por quê? Porque todos nós pecamos, fomos destituídos da graça de Adonai. Não tínhamos méritos em nós mesmos. Mas aí surgiu um homem que se transformou em o tabernáculo de Deus na terra. Ele tem as 3 portas que nos leva para a redenção da alma humana. Esse texto está falando exatamente de Yeshua. Yeshua passou pelo batismo, passou pela água, sim ou não? Sim ou não? Sim. Arão tinha que passar pela água, sim ou não? Arão estava representando quem, irmãos? Toda vez que ele passava pela água naquela bacia de bronze, ele representava o batismo de Yeshua. E em Yeshua foi resumido tudo isso. O tabernáculo nele. Foi resumido o sacrifício nele. Foi resumido as ofertas animais de derramamento de sangue nele. Porém, tem ofertas que Adonai mexe com você. Adonai mexe com você. Adonai coloca você em prova para saber se você só é alguém que toma ou se você é alguém que dá. Conseguiu entender isso, irmãos? Se nós somos servos de Yeshua, discípulos de Yeshua, nós temos que fazer exatamente o que a Torá de Deus manda. A despeito do que todo mundo lá fora possa falar. Ou você acha que tinha nações que não falavam de Israel? Ou você acha que não tinha povo que queria roubar o tabernáculo de Israel? Porque só tinha coisa boa lá dentro. Só tinha coisa de ouro, prata, bronze. Os tecidos eram os melhores. E os varões que ali estavam também eram os melhores. Então, essa porção, para mim, ela traz uma ideia de que Deus, ele diz para Israel, eu vou te pedir porque eu quero ser a sua providência. Eu vou te pedir algo porque eu serei a sua providência na sua necessidade. Eu preciso me manifestar na sua história. Eu preciso me mostrar nas suas coisas, nos seus negócios, no seu dinheiro, nos seus bens, nas suas conquistas. Então eu vou te pedir algo para que você tenha um compromisso comigo. Ou vocês não entenderam assim? Eu entendi assim. Quando ele diz assim, ó, Moisés, fala ao povo que eu estou pedindo. Aí eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz na semana passada. Onde o povo de Israel arranjou oliveira para fazer o óleo melhor? Água e o cedro do Líbano. Aquelas madeiras lá que o irmão Lincoln até trouxe um valor lá estimado lá que é algo... Você ter uma mesa daquilo é algo absurdo, né? Porque Deus foi a providência, irmãos. Deus foi a providência. Deus será a sua providência aonde você estiver. Você saiu achando que ia faltar algo? Deus manda dizer, vou suprir tudo. Você está indo por causa do meu nome? Vou guardar tudo. Vou suprir tudo. Você tem dúvida de quem eu sou? Vou te provar que eu sou Deus. Vou te provar que eu sou na sua história. Vou te provar que eu não te escolhi para nada. Mas eu te escolhi para testemunho, para exaltação. Eles olharão e dirão, como é possível? Como é? Ele? Como pode? Como pode? Ministrando a palavra, mudou a vida,
transformou tudo, como pode? E aí Deus manda dizer, eu sou a sua providência. Eu permito que você passe isso para eu te provar que eu sou na tua história. Não duvide. Aí vem um ponto importante aqui do versículo 22 em diante, que vai falar sobre quantidades aqui, irmãos, e qualidade. Ele vai falar aqui de valores assim, de coisas que são... Ele vai dizer 50 quilos de especiarias, 28 quilos de canela aromática, cana aromática, 3,7 litros de azeite de oliva puro. E esse óleo aqui, eu falei na semana passada, moía ali uma quantidade debaixo das pedras que moía, já deu uma rodada, parava, deixava escorrer as 4 primeiras gotas, separava, que eram as mais puras, que foi, amassou primeiro, não tinha feito nada na estrutura do óleo, para poder ser o óleo que acendia a lâmpada principal da menorá. Aqui nós temos uma lâmpada de energia, mas nós vamos ter a nossa menorá. E ela vai estar acesa com uma chama de fogo. Eu tenho fé nisso, irmão. Se é para ser do jeito que a Adonai pede, nós vamos fazer do jeito que a Adonai pede. Ou de outra forma, nós estamos brincando de ser crente. Nós estamos vivendo a fantasia. Ah, e a graça, e a graça, e a graça, e... A gente entende, tá, irmãos? Tudo que acontece quando a pessoa sai do vício, quando a pessoa abandona a vida da prostituição, quando a pessoa abandona a vida do crime, porque a palavra impactou ela. Foi o primeiro ponto. O caminho. Mas ainda tem a verdade e a vida para ela entrar. E dentro disso ela tem que aprender. Um monte de gente vem e fica só no caminho. Só no caminho. Ah, irmão, fui salvo. Para mim tá de bom tamanho. Eu era uma pessoa totalmente aquém. Mas hoje eu tô salvo, tô liberto. Amém. Falta 2 portas para você entrar ainda. A verdade e a vida. E a verdade, ela é essa aqui, irmão. Deus não esconde a verdade. Quem fala para você que Deus não exige certas coisas, está redondamente enganado ou não leu a Torá de Deus. Não leu a Bíblia Sagrada. Não faz noção do que é a palavra de Deus. E isso é financeiramente, espiritualmente. Nós temos que estar engajado nisso. Para nós podermos agradar ao nosso Adonai. Para nós podermos movimentar o nosso Adonai. Em nosso favor. Porque é isso que ele diz aqui. Eu serei a tua necessidade. Pastor Márcio, como é isso? Como você fala que ele falou isso? Aí a gente anda um pouquinho para frente aí, lá no 34. Versículo 5. Ele diz assim: Adonai desceu em uma nuvem, colocou-se perto dele e ali pronunciou o nome de Adonai. Para mim, esse texto é um tanto incômodo. Porque ele cita Adonai na terceira pessoa, falando dele mesmo na terceira pessoa. Adonai desceu na nuvem, colocou-se perto dele e ali pronunciou o nome de Adonai. Adonai passou adiante dele e anunciou. Tem alguma coisa aqui nesse texto que está precisando ser reinterpretado, não tem não? Se o Adonai aqui for a Merkavá de Adonai manifesta em Yeshua, então esse Adonai aqui é aquele Adonai de Isaías. Um menino nasceu, um filho se nos deu, sobre ele está o domínio principesco da casa de Davi, e ele será chamado. Ele será chamado. Ninguém sabe?
Consolador, príncipe eterno. Deus forte, Deus poderoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, El Shaddai, El Gibor, El Sabaoth, Siqueino. Esse Adonai que fala aqui primeiro é Yeshua na Merkavá, tá? É Yeshua na Merkavá. Então vamos colocar isso no contexto? A Merkavá desceu na nuvem, colocou-se perto dele ali e pronunciou o nome de Adonai. Yod-He-Vav-He. Adonai Catan, falando de Adonai Gadol. Yeshua é a representação humana e espiritual da plenitude de Deus. Deus nunca se mostrou para a sua obra, porque senão ele destrói a sua obra. Ele usa-se de anjos, arcanjos, querubins, serafins e da própria Merkavá, da manifestação da sua davar, da sua palavra, em poder, em Shekhinah. Aqui, a Shekhinah de Adonai desceu em forma de nuvem. O próprio Yeshua, Hamashia, estava ali manifesto, falando de Adonai Tsevaot, falando do Todo-Poderoso. E ele passou adiante e anunciou: Yod-He-Vav-He, Yod-He-Vav-He, é Adonai, é Deus misericordioso, é compassivo, é lento em irar-se, é rico em graça e em verdade. Ele mostrará graça até a milésima geração, perdoará as ofensas e os crimes e pecados. Entretanto, não isenta a culpa e faz os efeitos negativos da oferenda, da ofensa dos pais serem expiadas pelos seus filhos, pelos seus netos, pelos netos deles, até a terceira e a quarta geração. Vocês nunca tinham ouvido essa palavra dessa forma. Porque as pessoas, elas isolam a palavra de Deus. Elas jogam fora. Ele se tornou a sua misericórdia, a sua necessidade. No momento em que ele fez a sua Shekhinah, a sua presença ser manifesta numa forma compreensível para nós. Alguns de nós temos experiências espirituais únicas através de sonho, através de visões, através da unção do Espírito Santo de Deus, porque a Shekhinah é a Merkavá do Eterno passando sobre a terra. Aí ele disse: Adonai passou adiante dele e anunciou. A Merkavá se adiantou e houve uma manifestação. Mais na frente nós vamos ver Adonai dizer para ele: esconde na fresta que eu vou passar. Ele viu o brilho das costas de Adonai. Olha isso. O brilho das costas de Adonai é a manifestação da Merkavá de Deus. Por que Deus fez isso? Por que Yeshua passou aqui na manifestação da Merkavá e disse Yod-He-Vav-He, Yod-He? Vê que tem uma repetição? Ele não passou e parou e disse eu sou Yod-He-Vav-He. Ele passou e disse Yod-He-Vav-He, Yod-He-Vav-He. E ele foi passando adiante. Porque senão Moisés morreria pela Merkavá. Já viu gente ter manifestação de Deus e fica louco? Tem a manifestação de Deus com anjos, experiências, e a pessoa fica louca, perde o sentido. Porque teve uma experiência muito maior do que ela estava preparada. Mas, para concluirmos aqui, Deus se tornou a misericórdia do povo. Por quê? Porque ele disse: Errie, Ashe, Errie. Eu serei o que tiver que ser. Errie, Ashe, Errie. Então, ele é a sua providência na sua necessidade. A sua fidelidade faz com que ele se manifeste mais de uma vez, várias vezes, na sua história, sem medo, porque você é um servo fiel e leal a ele. Só que qual é o cuidado que nós temos que ter, irmãos? O cuidado que nós temos que ter
é exatamente o de cumprir os mandamentos e não pecar. Porque nessa mesma passagem, nós vamos ver Moisés subir no monte para pegar os mandamentos, a lei de Deus. E quando ele desce, o povo tinha pegado todo o ouro e prata que tinha e dado para Arão fazer um Deus para eles. E eles fizeram um bezerro de ouro. Porque Moisés demorou de vir, Moisés demorou de trazer a palavra, Moisés demorou de trazer a interpretação desse Deus para eles. Às vezes nós procuramos algo e procuramos algo de imediato, é para já, é para agora, eu quero agora. E muitas das vezes vai levar um tempo. Muitas das vezes Deus quer trabalhar você, Deus quer movimentar esse barro, Deus quer escrever uma nova história e algumas coisas vai levar um tempo. Cuidado para você não desvirtuar da fé que você tem, da confiança e da verdade que você tem por causa de vãs promessas, por causa de coisas vãs. Quando Moisés desceu, eles estavam adorando outro Deus, que não era Yahvé. E Moisés quebrou as tábuas e teve que voltar para lá de novo. Mas aqui tem algo bem interessante para nós fecharmos aqui, que está no versículo 12 do 31. Versículo 12 do 31. Deus disse a Moisés, fala ao povo de Israel, guardem os meus Shabbatot, pois este é um sinal entre mim e vocês por todas as gerações, para que saiba que eu sou Adonai e que os separei para mim. Guardem os meus Shabbatot. Guardar o Shabat, estar no Shabat é um mandamento, é uma lei que nos coloca a salvo, que nos previne também. Então, não é só, irmãos, chegar aqui na frente e falar que você tem que ter fidelidade com Deus financeiramente, mas você tem que ter fidelidade com Deus na obediência também, no comportamento também, na sua seriedade do compromisso, porque senão você pode perder a graça, senão você pode perder toda a plenitude que Adonai tem para você, por causa de desobediência. Ele nos ensina a andar pelo caminho, como conduzir a vida. Aí ele diz, você aprendeu? Tem que se batizar. Você se batizou? Passou pela água? Você tem que viver uma vida de verdade. Não pode ter mentira. A verdade e a vida, para você ter vida eterna e para você ter uma vida longeva aqui, você tem que viver com verdade no caminho de Adonai. E não existe outro a não ser pela pessoa de Yeshua HaMashiach, o nosso mestre. Amém? Restauração já, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Yeshua HaMashiach. Amém? Glória a Deus. Espero que essa palavra tenha feito você se movimentar em um sentido novo, aprendendo coisas novas. De verdade, são coisas que estão aqui há muitos anos, há milhares de anos. E as pessoas tentam sucumbir a essas coisas e deixar com que a sua fé seja bem superficial e rasa. Não permita isso. A despeito, como eu disse, de que todo mundo diz. Seja com Deus, fiel e obediente à sua Torá em todos os mandamentos, em todos os preceitos. Amém? Vamos ficar de pé para nós orarmos a Deus? Só um minuto. Javé, nosso Deus e nosso Pai, Santo, Santo, Kadosh Baruhu, queremos chegar na Tua presença, Pai, humildemente, para agradecer por essa palavra que tem nos ensinado tanto. Nos ajude, Senhor, a depositar todas as nossas necessidades e a nossa fidelidade aos Teus pés, porque o Senhor está pronto para fazer aquilo que o Senhor dispôs a fazer por nós. Ser o que realmente o Senhor tem que ser para cada um dos teus servos. Visite a necessidade e o coração de cada um nesta manhã aqui, Pai. Aquilo que precisa ser mudado, que o Senhor determine hoje a mudança total, Senhor, sem reservas, no meu coração e no coração de todos os irmãos que estão aqui. Para que nós possamos, em unidade, se tornarmos um braseiro forte e não termos nenhum tipo de barreira para obedecer a Tua palavra e confiar na Tua direção, Senhor. Eu peço sobre minha cabeça e a cabeça da minha esposa
uma porção especial do teu Santo Espírito, para podermos, Pai Santo, ter zelo na obra e trabalhar para a obra, para que verdadeiramente o Senhor seja exaltado e glorificado através da nossa vida. Que nós sejamos um testemunho limpo e puro, para realmente, Senhor, fazer outras pessoas se movimentar em direção à tua Torá Santa. Abençoe a nós desta igreja, Senhor. Abençoe com trabalho, abençoe com resultados financeiros, espirituais, emocionais, para que nós possamos ainda mais, Senhor, fazer mais na tua obra, com muito mais amor, com muito mais afinco, com muito mais certeza de que nós estamos caminhando um caminho excelente, que agrada o Senhor e que engrandece o teu nome. Abençoe esse dia de Shabat, Senhor. Abençoe os irmãos que estão lá do outro lado. Abençoe cada servo teu que nesta manhã está também, Pai Santo, fazendo esse mesmo serviço congregacional, se colocando diante da tua presença, pedindo o teu livramento, pedindo a tua retaguarda, pedindo que o Senhor cubra com o seu Santo Espírito, que o Senhor traga cobertura para nós, que o Senhor mude o cativeiro daqueles que estão em trevas e consiga assim, Senhor, fazer a tua luz brilhar para mais e mais. O que nós te pedimos aqui, Senhor, e o que nós te ofertamos, o que nós te apresentamos, não é por mérito nosso, porque nós não temos, mas é em nome do teu Filho amado, nosso Mestre Yeshua HaMashiach, que nós temos o direito de fazer isso, Pai. Por isso nós pedimos que o Senhor nos dê testemunho, que o Senhor nos traga alegria na alma, que o Senhor mude a nossa história, transforme-nos, para que nós cada dia possamos ter mais certeza, Senhor, de que o Senhor é real na nossa vida e na nossa história. Que essa palavra entre em nós e mude a estrutura do nosso ser, de dentro para fora. Sejamos muito mais comprometidos com a tua obra, com tudo que compõe a tua obra, para a exaltação de teu nome. Abra o nosso coração e a nossa mão, Deus, para podermos contribuir com amor, para podermos fazer com amor, para podermos realmente nos doar na obra, estar engajados na obra, para agradar o teu santo nome. Obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado por nos mostrar o caminho, a verdade e a vida através do teu Filho, Yeshua HaMashiach. Todas essas coisas, Senhor, é para a honra e glória do teu nome santo, hoje e sempre. Amém. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos louvar ao Eterno, irmãos, e vamos louvar ao Eterno com a canção... Matovo. Canção Matovo. Essa é uma canção que, no Siddur quadradinho aqui, a gente não tem. Mas no Siddur maior, redondinho, a gente tem. Mas é um louvor que a gente precisa aprender a cantar ele, porque ele faz parte do Shabat, tá? Matovo. Eu não sei se é esse aqui que eu queria, mas vamos ver. Não é esse. Bem. Matovo, Matovo, Ochalecha Yaakov, Mishkenotecha Israel, Matovu, Matovu, Ochalecha Yaakov, Mishkenotecha Israel, Vani berov chasdecha, avo veitecha, eshtachave el
רוחך קודשך בעיתך, מה טובו, מה טובו, אוכליך יעקב, משכנותיך ישראל, מה טובו, מה טובו, אוכליך יעקב, משכנותיך ישראל. אדוני אחוותי מעיון ביתך, ומקום משכן כבודך, משכן כבודך, ואני אשתחווה וארע אברך לפני אדוני עושי, מה טובו, מה טובו, אוכליך יעקב, משכנותיך ישראל, מה טובו, מה טובו, אוכליך יעקב, משכנותיך ישראל. ואני תפילתי לך, אדוני את רצון, אלוהים ברוב חסדך, אלוהים ברוב חסדך, ענני בימי תשעך, מה טובו, מה טובו, אוכליך יעקב, משכנותיך ישראל, משכנותיך ישראל, משכנותיך ישראל. Aleluia. Ok. Ah. Não, você não tem lá? Pega aqui o do irmão ali, porque o meu aqui você acha que não vai entender. A letra aí aqui, ó, no peito. Quão belas são as suas tendas, ó Jacó, e o seu tabernáculo, Israel. E eu, pela sua excelsa misericórdia, entrarei na tua casa E habitarei. E me prostrarei diante do teu grande e santo nome, em temor. Vinde e prostremos e ajoelhemos diante de Javé, nosso Criador. Quanto a mim, oro só a ti em todo o tempo. Me responde-me, Criador, por tua graça e salvação. Amém. Amém. Glória a Deus. Escreve com o pé, né? Como? Escreve com o pé. Glória a Deus. Louvado seja Deus. A letra é, né? Quem escreve muito bonito, né? Vai mais devagar. Eu sou muito rápido, o pensamento é muito rápido. Eu escrevo, garrancho. Assim sendo, meus queridos e amados irmãos, estamos chegando ao término do serviço congregacional, mas o Shabat continua até a tarde. À tarde teremos o nosso curso, tá? O nosso estudo de guerras espirituais. Então, que os irmãos estejam nessa comunhão, para que possamos, assim, à tarde, podermos crescer ainda um pouco mais na graça e no conhecimento. Que vocês tenham um excelente dia de Shabat, que Deus possa abençoar a jornada de cada um, possa abençoar vocês que estão aí longe de nós,
e que nós possamos ter um dia repleto da bênção de Deus e da meditação dessa palavra. Em nome de Yeshua HaMashiach, amém. Amém. Shabbat Shalom a todos. Shabbat shalom. Deus abençoe. Pastor, Oi. Pode falar, irmã Vânia. O pastor, é só para... Shabbat Shalom. É só para pedir o nome completo do irmão Lincoln e do irmão Wesley, para a gente me levar lá também, para colocar no muro, que eu esqueci. Irmão Lincoln. E o nome seus também, né? Que eu não sei completo. Com certeza. Põe no grupo. Tá bom, mas É, coloca no grupo. Coloca, obrigado. Ó, vem cá. Essa aí. irmão, estamos confinados. Mas não esquece de mandar no grupo o nome, tá? Vamos mandar o nome de todos nós, irmãos, pra vocês colocarem lá no muro das notificações. Amém. Amém? Glória a Shalom, Deus. shalom. Deus abençoe. Já estou com saudade de vocês. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém. Deus abençoe. Amém. Beijo. Beijo, tchau. Tchau. Estão lá na... Eles estão na Grécia. Atenas, né? Agora eles estão em Atenas, vão ficar lá até o dia 26. Aí, dia 26, eles vão para Jerusalém.